Sempre uma bênção. Derrama a Jesus. Amém, gente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Graça e paz. Você poderia se colocar de pé um pouco mais? Vamos continuar orando. É sempre bom, né? Entregarmos a nossa vida ao Senhor. Eu já fui abençoada pelo meu pastor, aquele que é meu líder espiritual nesta terra. Mas eu também tenho que orar, não é verdade? Pela minha vida, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu recebo a oração que o pastor fez sobre a minha vida, mas gostaria de orar com vocês um pouco mais. Feche seus olhos. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós nos reunimos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz. Para falar sobre a Tua palavra, Senhor, para ser sensível à voz do Teu Espírito e saber aquilo que o Seu coração deseja a nosso respeito. Por isso eu peço, Senhor, me dê sensibilidade do Teu Espírito Santo. Vem falar comigo, com essas pessoas que estão aqui, Senhor, de uma forma especial. Lança sobre nós, ó Pai, as Tuas palavras que nos trazem vida, vida em abundância. Deus, eu repreendo desde já o devorador, o ladrão da semente, todo aquele, ó Pai, que vem para atrapalhar, que vem para nos vigiar. Fura os olhos deles, Senhor, e lança onde o Senhor assim determinar. Dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito neste lugar. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Deus, em nome de Jesus Cristo, que os anjos do Senhor estejam acampados neste lugar, a trazer sobre nós as bênçãos do Senhor, a trazer sobre nós tudo aquilo que nós necessitamos. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Eis-nos aqui, ó Pai, a palavra é Tua, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos. Então, se vocês quiserem abrir, no livro de Atos, todos 2. Atos dos Apóstolos. Primeiro no capítulo 22. E depois no capítulo 9. Se você quiser marcar de uma vez. Oh, irmãos, meus olhos ajudantes estão defeituosos, então eu vou ajudá-lo. Porque senão eu não consigo acompanhar. Amém? Então, primeiro, Atos, capítulo 22. E logo em seguida nós vamos ler Atos capítulo 9. Eu falo com vocês o versículo. Todos encontraram? Livro de Atos capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 11. Paulo nos diz assim: quanto a mim, sou varão, judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Agora vamos ao capítulo 9, a partir do versículo 10 ao 18. Atos 9, 10, a partir do versículo 10 ao versículo 18. E continua assim, a Bíblia nos diz: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando.
E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém? Podem se assentar. Aqui no texto eu li primeiro, no capítulo 22, porque ali no capítulo 22, Paulo conta a versão dele da história. Então ele conta como ele sentiu. Aqui no capítulo 9, no princípio, nos conta como foi que Paulo caiu, tudo que ele contou, mas conta de um outro ponto de vista. E eu quis contar do ponto de vista de Paulo. Como foi o ponto de vista dele, que ele caiu, ele viu grande luz. E aí eu voltei no capítulo 9, porque assim fala o ponto de vista de Ananias. Fala que ele recebeu a visão do Senhor, fala que o Senhor falou com ele. E mesmo ele reclamando, Senhor, mas esse homem tem ordem dos sacerdotes para matar todos nós. Acho que Ananias pensava assim: nossa, Senhor, mesmo assim, o Senhor quer que eu vá levar um recado do Senhor para ele? E ele nos conta o que de fato aconteceu. Amém? Bom, todos nós, ou se não a maioria de nós, já conhece essa história, não é verdade? Quantos já ouviram? Eu já ouvi uma pregação, pelo menos uma ou duas pregações a respeito deste texto. Esse texto é maravilhoso. Nos conta várias coisas, nos faz entender muitas coisas a respeito de Deus, do propósito dele na nossa vida, do que ele tem para nós, de como será a nossa caminhada. Mas hoje eu venho falar de algo que pouco se fala. Eu venho falar não do propósito. Hoje nós vamos falar sobre o processo. Amém? Muito tem se falado na internet sobre o propósito. Eu quero chegar ao meu propósito. Mas hoje nós vamos falar sobre o processo. É um assunto bem delicado, irmãos. Eu confesso que eu fiquei curiosa quando o Senhor me passou no texto. E eu perguntava ao Senhor: Deus, mas o que eu vou falar a respeito disso? As pessoas já conhecem a história de Paulo, o grande homem que ele foi. Prova disso é que as palavras dele, inspiradas pelo Senhor, estão escritas aqui, para que todo mundo leia de geração em geração. Mas eu quero perguntar algo a vocês nessa noite. Quem aqui, pode ser sincero, pode levantar a mão, já ouviu essa frase nesses últimos dias? Só vive o propósito quem suporta o processo. Quem já ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso, não é? Pois é. Mas hoje nós vamos tirar um pouco de romantismo dessa frase. Mas, Daniel, como assim, né? Só falar de sofrimento? Eu vou explicar por quê que nós romantizamos essa frase. Irmãos, todas as vezes que nós, cristãos, passamos por lutas, a nossa tendência é sempre falar assim: nossa, irmão, eu estou sofrendo tanto, e eu estou orando, e você viu o que Deus fez no culto passado? Nossa, mas o inimigo se levantou hoje. Não é assim que a gente fala? Pois é. E se nós mudássemos o nosso ponto de vista? E se nós falássemos assim: nossa, irmão, você tem que ver o que Deus tem me ensinado através de tudo isso que eu estou passando. Eu estou passando tanta necessidade, Deus está me ensinando a governar o meu dinheiro. Deus está me ensinando a amar minha família. Deus está me ensinando a ser mais coerente, a ter mais paciência, a amar mais o meu próximo. Não deveria ser assim? Por que nós então falamos: ah, eu estou sofrendo tanto? Eu acho que causa mais impacto, né? A gente quer mais atenção das pessoas, a gente tende a falar daquilo que é ruim e colocar mais para baixo ainda. Mas, irmãos, eu tenho a dizer a vocês que o processo é tão ou mais importante que o propósito. Você está ficando doido, Daniela? Não, não estou. Quando Deus começa a falar conosco, que Ele nos coloca num caminho e que Ele nos revela onde Ele quer nos levar, nós passamos por provas, não falei? Passamos por desafios,
nós passamos por provações e nada mais é do que um treino, irmão, para o propósito que você vai exercer. Nós muitas vezes não damos valor ao propósito, a gente se queixa, a gente murmura, a gente reclama. Mas o processo é um ensaio para você viver o propósito. Você já imaginou se a gente vivesse e pensasse assim? Eu tenho pensado muito sobre isso. Nossa, e quando eu cumprir o meu propósito? E aí? Como vai ser? Já pensaram sobre isso? Mas minha vida não vai ter mais sentido? Eu vivo a vida inteira sofrendo, passando pelo processo, e aí o propósito chegou e aí. Já pensaram sobre isso? Eu já perguntei isso para Deus. Falei, Deus, a gente vive a vida inteira pensando no propósito que a gente tem que só ter para nós, mas o processo às vezes dura muito mais tempo do que o tempo que você vai realizar o seu propósito. E nesse texto nos fala sobre isso, sabia? Paulo era um homem que perseguia os judeus. Só que ele perseguia os judeus e ele conhecia a palavra. Ele não era ateu, ele não era um homem que desconhecia as leis, pelo contrário. Ele as conhecia tanto, de uma maneira tão profunda, que ele se achava no direito de exercer a justiça, de ser, vamos dizer, juiz sobre a vida das pessoas. Não, eu tenho que matar esse povo, porque esse povo está falando que veio um homem, que ele morreu, que ele ressuscitou e vai voltar, e aí? Esse povo está ficando doido? Não, eu vou matar, me dá ordens. A Bíblia fala que ele foi lá e pediu aos anciãos, olha, eu quero cartas, porque eu vou matar, vou exterminar todo mundo. E aí eu creio que Deus falou assim, ótimo, agora chegou a minha vez, Paulo. Até aqui você andou do seu jeito, até aqui você me conheceu através da palavra, do que você leu e do que você aprendeu. Está na hora de você conhecer quem eu sou. E por tudo que você fez assim, irmãos, como que a gente planta, a gente colhe, Deus perdoa o nosso pecado, mas a gente tem que passar pelas consequências. Eu creio que com Paulo também foi assim, para que a gente aprendesse hoje. Então o Senhor falou, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha para você ver, já estava determinado o futuro de Paulo. Queria sofrer. Imagina Deus te chamar e falar, olha, você tem um propósito, eu tenho um propósito para a sua vida, você vai fazer algo muito importante para mim. Só que eu vou te falar o seguinte, você vai sofrer demais até chegar no ponto que eu quero. Sabe que se Deus fosse tão claro, a gente queria esse propósito, por melhor que ele fosse, talvez nós desistiríamos e falaríamos assim, nossa Deus, mas eu vou passar 20 anos no processo para 3 anos no propósito. Muitas vezes, irmãos, nós estamos como Paulo. A gente acha que já sabe tudo. E um pouquinho que a gente sofre, a gente já acha que é Deus testando a gente. Pois o que acontece com Paulo não é diferente de nós. Outro dia eu estava comentando com uma pessoa e eu falei assim, olha, eu não vejo Paulo como um homem perfeito, nem bonzinho, não. Eu vejo ele como um homem, como um de nós. Homem que eu quero dizer, irmãos, porque ele era sujeito a pecado. Ele era sujeito à preguiça. Ele era sujeito à vontade que às vezes a gente tem que nem levantar. Ele já sabia qual era o destino dele e o propósito dele que foi traçado, porque o Senhor logo revelou que ele era um homem que iria falar aos gentios, a reis, a pessoas que conheciam tanto quanto ele da lei, mas também tanto quanto ele do Senhor. Pessoas que sabiam só a página 2, como a gente brinca. Não sabiam mais. Porque estavam com a visão tapada. E quando Paulo cai daquele cavalo, irmãos, é como se uma chave tivesse virado no mundo espiritual. Vocês também conseguem observar isso? Quando eu leio, parece que eu vejo que quando Paulo caiu, ele caiu num portal. E que Deus falou, agora eu vou governar a sua vida. Agora já era. Deus falou com ele. E ele pergunta, quem é, Senhor? E o Senhor fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus poderia ter falado com ele assim, que é isso, meu filho? Sou eu, você não conhece, não me persegue todo dia, mato por minha causa, conhece a palavra, sabe quem eu sou? Você não ouviu falar de mim, não? Sabe que Deus fala isso conosco também?
Muitas vezes nós invocamos o nome do Senhor achando que nós o conhecemos. E quando nós passamos por uma prova muito grande, que a gente clama o nome do Senhor, muitas vezes naquela hora Ele não nos responde. Ou Ele nos responde como Ele respondeu ao Saulo. Por que você me persegue? Por que você quer ser juiz das pessoas e não quer ser meu servo? Por que você quer julgar o jeito da pessoa me adorar? Por que você não me adora? Por que você quer julgar o jeito como as pessoas trabalham na minha casa se você não trabalha? Por que você quer julgar o jeito que a pessoa prega, que às vezes não sabe nem conversar direito, mas tem o Espírito Santo, se você não me busca, se você não ora, se você não está na minha presença? Por que me persegues? A perseguição nesse sentido, irmãos, era no sentido real da palavra, que Paulo perseguiu os judeus, mas era também no sentido de que, por que você sabe muito a respeito de mim, do que está escrito, e pessoalmente, palpável, você não me conhece? Dá para entender que Jesus queria se revelar a Paulo. Ele faz isso conosco. Ele se revela a nós. E muitas vezes ele dá um puxão de orelha na gente, como ele fez com Paulo, porque estamos no caminho errado. Não se engane, irmãos. Quanto mais nós sabemos e achamos que sabemos, quando nós estamos face a face com o Senhor, nós podemos concluir que nada nós sabemos. Deus é tão grandioso que tudo aquilo que você viveu até hoje, eu posso te dizer, com certeza, tem pessoas aqui que eu não conheço, os visitantes principalmente. Tudo que você viveu até hoje diante de Deus não é nada, nem um pouquinho do que você pode viver. E aí o que o Senhor faz? O Senhor manda ajuda. Ele pergunta, quem você é? E Jesus se apresenta, eu sou Jesus o Nazareno. E aí o Senhor o leva até um lugar. E no texto do capítulo 9 fala que ele ficou ali 3 dias sem comer. Irmãos, eu fiquei pensando a tarde inteira, Deus, o que Paulo fez nesses 3 dias? O que ele pensou? Quais as perguntas que ele te fez? Ao meu coração veio assim, irmãos, eu achando, tá? Isso não tem na Bíblia. Eu pensei assim, Deus, ele deve ter tido a oportunidade de pedir perdão todos os pecados que ele praticou. 3 dias calado e cego, ele fazia o quê? Deus deve ter falado com ele, falou, eu te dou oportunidade agora, vai pedindo perdão, então pelo menos todas as cidades que você foi, as milhares de pessoas que você matou, vai por cidade que é mais fácil de arrebanhar, né? Vamos por casa não, vamos por cidade que o negócio é maior. E a Bíblia fala que ele ficou 3 dias sem comer. Irmãos, ele tinha acabado de ter um encontro com Jesus. Ele aceitou que ele teve esse encontro, ele reconheceu porque ele obedeceu. Vocês prestaram atenção? Fala que ele não conseguia levantar porque ele estava cego, mas ele foi levado a um lugar e ele ficou lá, ele não saiu. Ou seja, ele reconheceu que era Deus que falava com ele. E durante esses 3 dias, irmãos, o que será que aconteceu com Paulo? O que será que ele pensou? Quais as perguntas será que ele fez a Deus? Será que ele pensou como a gente pensa? Ah, Deus, esse pecado aqui não tem perdão. O Senhor não vai me perdoar. E aí o Espírito Santo falou com ele, não, eu posso te perdoar sim. Se arrependa. E aí ele lembrava de algo que ele fez pior. Não, Deus, mas isso eu matei crianças, eu matei mulheres. E aí o Senhor falava com ele, não, mas eu te perdoo se você se arrepender. Irmãos, nós passamos assim como Paulo por momentos de provação e momentos em que nós não sabemos a resposta daquilo que nós estamos vivendo. Porque Deus nos leva a um lugar a sós quando Ele quer falar conosco. Quando Deus quer que nós o conheçamos, Ele sempre nos leva a um a sós. Já parou para pensar? Não sei se vocês têm oportunidade de ouvir outras pessoas, de sentar e conversar sobre a conversão de alguma pessoa. Eu já ouvi muitos e todas as histórias no fundo são as mesmas. Eu tive um encontro com Jesus, ele falou comigo e ele aconteceu isso comigo. E aí, irmãos, como eu disse, eu creio que Paulo aceitou. Não, o Senhor é Jesus, eu aceito, vou te servir. Só que a Bíblia nos conta aqui, e em outros livros nos fala que não foi da noite para o dia. Paulo foi aprender.
Ele andou com Barnabé. Ele foi ouvir de várias pessoas quem era esse Jesus que ressuscitou e que apareceu para ele, vivo e está vivo. A Bíblia nos fala lá no livro de Gálatas, lá no capítulo 1, até marquei aqui. Somente os versículos 15 e 16 nos fala que ele foi escolhido no ventre da mãe dele. Olha, ele nem sabia. Ele diz assim: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Mais uma prova de que ele nem perguntou. Ele aceitou quem era Jesus. Jesus falou: olha, eu sou aquele que você persegue. E ele aceitou. Ele não perguntou nem carne nem sangue, ele creu. E aí Paulo, sem saber, ou então mais logo ele ficou sabendo que ele estava num processo. Que processo seria esse? Olha, se você vai pregar aos gentios, aos maiorais, a reis, você tem que saber um pouquinho mais de mim do que a sua palavra. A sua palavra não vai te adiantar não, Paulo. Você vai ter que ter uma vivência aí comigo. Você vai ter que viver uns dias comigo. Você vai ter que suportar tudo que eu tenho preparado para você. Só que Deus não falou com ele assim: olha, você vai passar por isso tudo, tá? Fica tranquilo. Você vai ser açoitado, você vai entrar dentro de um navio depois, esse navio vai perecer, tudo tem um navio, menos vocês, a Bíblia vai te picar, mas aí no final você vai levantar um homem que está quase morrendo lá e o homem vai ficar curado. Não, Deus não falou isso com ele não. Deus chamou Paulo. E a partir do momento que Deus chamou, começou o processo, assim como nós. Com Paulo não foi diferente, irmãos. Talvez com algum de nós, como foi comigo, eu não nasci num lar cristão, tenha sido um pouquinho mais difícil. Porque Paulo já conhecia a letra. Eu não conhecia a letra. Então talvez eu tenha demorado um pouquinho mais para entender quem era esse Jesus que me chamou. Mas o processo, irmãos, não se engane. Todos nós passamos. E por que eu disse no começo que o processo é tão ou mais importante que o propósito? Pense bem. Para você ser um grande jogador de futebol, aos homens aqui presentes, você tem que treinar, né, Rafael? Você tem que treinar, você machuca, não machuca? Machuca o joelho, machuca o pé. Você fica cansado, a chuteira aperta. Você passa noites longe da sua família. É um processo. Para quê? Para você ser um grande jogador de futebol. O propósito é ser um grande jogador de futebol. Então vocês concordam comigo que sem treinar, não tem como você ser um grande jogador de futebol? Tem como a gente ser um grande jogador de futebol ou ser muito bom na nossa profissão ou o que nós escolhemos para fazer, sem a gente ser treinado para isso? É impossível, não é? Para tudo que nós fazemos e aonde nós chegamos, onde a gente fala, nós cheguei onde eu queria, algumas pessoas falam assim, essa pessoa teve que passar por muitas coisas para ela aprender até ela chegar lá. E outra coisa que eu não disse a vocês, o propósito não nos tira de outros processos. Quando você atingir aquele propósito que Deus quer, tem coisas ainda que você vai ter que suportar. Não, Daniel, você está falando que eu passo a minha vida inteira sofrendo? Não. Se você mudar o seu ponto de vista. Aprenda a ver, a olhar, a enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Glorifica a Deus como eu glorifiquei depois. O emprego que você trabalha, que você não gosta, as pessoas não são cristãs, ninguém conhece a Deus. Mas glorifique o Senhor, porque lá dentro, como aconteceu comigo, Deus estava forjando o meu caráter. Para que hoje, onde eu trabalho, eu pudesse me sair bem. Eu pudesse entrar e sentir, não, aqui eu sou filho do rei. Mesmo eu não tendo autoridade nenhuma na terra, mas eu tenho um mundo espiritual. Aonde eu estou. E hoje eu entendo. Mas porque eu fui treinada para isso. Ai, Daniela, mas foi uma maravilha. Irmãos, não foi não. Quase 6 anos treinando num lugar. E com gente te afrontando. Com gente te chamando de crentinha. E com gente testando a sua fé todo dia. E demônio passando para lá, demônio passando para cá. Eu sei, não, Deus.
Não vou nem botar para fora, não foi eu que convidei para entrar. Vamos seguir. Até isso eu aprendi lá, sabia, irmãos? Tudo a gente aprende. Mas imagine você, se eu não tivesse passado por onde eu passei, para chegar onde eu estou hoje, eu não saberia me virar com a palavra de Deus, aonde eu estivesse. Eu não ia entender o que eu estou passando hoje. Para falar a verdade, se eu não tivesse passado o que eu passei até aqui, hoje eu não estaria, talvez, pregando para você, sabia? Porque eu não teria estrutura, nem raiz. Nem raiz. Porque a planta, até a semente, para ela nascer, para ela crescer, ela morre primeiro. Ela morre, depois a raiz começa a ficar profunda, profunda. Depois que nasce o caule, as folhas e o fruto. Então, todo o processo, você tem que aprender a olhar a perspectiva. É um ensinamento. É escola. Tudo que acontecer com você, não tire da sua mente o propósito. E de que aquilo que você está vivendo é um processo. Então Paulo, ele apanhou, ele foi preso. As pessoas, no primeiro momento, não acreditavam nele. Falaram, que esse homem é doido? Esse homem queria matar a gente até outro dia. O que ele está fazendo aqui falando de Jesus? Hoje a gente pensaria, isso é fingimento. Está querendo infiltrar no nosso meio para depois lançar o veneno dele. Hoje a gente faria assim, até pior, tá, irmãos, com Paulo. E ele sofreu. Bateram nele. Levaram ele a julgamento, porque aqui no momento que ele declara a história dele, quando eu li no capítulo 22, ele estava preso. Ele estava sendo levado, e aí ele falou assim, eu posso falar uma coisa? Acho muito interessante essa parte do texto. Depois vocês leem o capítulo 21, 22. Ele fala assim, olha, eu tenho direito de falar uma coisa? Eu estou sendo preso, eu tenho direito? Gente, ele podia falar, o que vocês falariam se vocês fossem presos assim, injustamente? 1 milhão de coisas ele podia ter falado. Ele começou a discursar, olha, eu era assim como um de vocês, os sacerdotes estão aqui, se me serve de testemunho. Né? E eu perseguia, eu matava homens, matava mulheres, mas aí eu tive um encontro com Jesus. Se fosse hoje, irmãos, você está lá na delegacia, e aí você fala assim com o delegado, eu posso falar uma coisa? E ele fala, você tem direito a um telefonema, é isso, né? Advogados aí de plantão. Tem direito a um telefonema. Aí você fala assim, não, só queria falar o seguinte, teve um dia na minha casa, no meu caso, que eu estava assim numa depressão muito grande, e aí apareceu um homem todo vestido de branco, com a cinta, e ele sentou do meu lado. E esse homem era Jesus. E ele está vivo, delegado, você não está acreditando. E ele está aqui comigo, e ele vai me tirar dessa cadeira e olhar para você e falar assim, meu filho, já acabou o seu tempo sem direito nem mais no telefonema. Você se vira, deixa sua família sentir falta e procurar no necrotério, procurar aqui, alguém vai te achar. Acabou o seu tempo. Mas foi isso que ele fez. Ele falou assim, eu posso falar? Deixa eu falar uma coisa. E ele falou da melhor coisa que ele podia falar. Ele falou de Jesus. O homem que estava sendo preso, irmãos. Ele falou de Jesus. Então, muitas vezes, o nosso processo é dolorido porque nós não identificamos o que Deus está fazendo. Deus me tirou do meu emprego. Você pode pensar, meu Deus, e agora? Tem tanta coisa para me pagar, eu tenho um filho pequeno, meu marido está desempregado. Você pode mudar seu ponto de vista. Deus, aleluia. O Senhor está me dando a oportunidade de estar na tua casa mais cedo porque o outro emprego não dava. E nessa oportunidade que o Senhor está me dando mais cedo, eu vou aprender da tua palavra e eu vou aprender a orar. Porque eu preciso mudar a situação da minha vida. Não pode continuar a mesma. E eu creio que essa oportunidade que o Senhor me deu foi me tirando do meu emprego. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai avançar, vai para o próximo nível. Porque com Paulo foi assim, ele foi crescendo, ele foi conhecendo o Senhor. Já ele estava pregando, já ele estava discutindo com as pessoas, porque a Bíblia nos fala isso, sobre Jesus. E conosco é da mesma forma. E ele chegou rápido ao propósito? Não, ele não chegou não. Ele caminhou um pouco aí, ele viajou um pouco,
conhecer outros lugares, outras pessoas. Ele teve a oportunidade de falar da palavra de Deus. Ele teve a oportunidade de se ambientar em outros lugares. Deus, eu trabalhava num lugar que era tão perto, eu trabalhava tão longe da minha casa agora. Por quê? Tem um propósito. Tem um processo nisso aí. Deus, eu queria tanto fazer um curso superior. E, irmãos, eu vou contar algo para vocês. Aconteceu comigo esse ano, foi muito engraçado. Eu determinei algo. E eu comecei o ano orando. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, isso vai acontecer na minha vida, na minha vida profissional. E eu determinei, irmãos, eu comecei a orar. E eu orei, eu jejuei, busquei caminhos para eu realizar aquilo que eu estava querendo. Porque eu falei assim, Deus falou comigo para me profetizar, então eu vou profetizar aquilo que eu estou querendo. Aí eu pus tudo diante de Deus, irmãos. Eu orava com detalhes, eu acordava de madrugada e eu colocava diante de Deus o que eu queria. Aí quando foi um dia, apareceu uma certa oportunidade, né? Aí eu orando, eu falando, Deus, é a oportunidade da minha vida, é isso que eu estava precisando. Aí eu orando. Aí o Espírito Santo falou assim comigo assim, ainda não é o seu momento. Eu falei, Deus, o senhor está de brincadeira comigo. Eu estou orando tem um tempão. O senhor falou para me determinar, eu determinei, estou profetizando. Eu já estava me sentindo, irmãos, assim, no negócio que eu estava fazendo. Eu já estava até respirando aquilo que eu estava sonhando, pra vocês terem ideia. Sabe quando você prepara até seu ambiente, sua casa, já começa a pensar naquilo. Ah, vai ser assim, eu vou comprar isso assim vai ser assim. Irmãos, eu falei assim, ai Deus, como assim? De novo. Mas dessa vez eu fui mais inteligente. Da outra vez eu fiquei doente, dessa vez eu não fiquei doente não. Eu falei, não é minha vez não? Bacana. Então só vai me dizer o que eu vou fazer. Enquanto o senhor me falar, eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu não vou perder tempo e não vou ficar doente igual ano passado eu fiquei. Porque eu determinei uma palavra, profetizei e Deus fez a mesma coisa comigo. Ele fez a mesma coisa, irmãos, a mesma coisa. Falei, tá bom, Deus, não é o meu momento não? Bacana. Guarda aí meu sonho. Se for da sua vontade, vai realizar. Ele não falou que não era, irmãos. Ele falou comigo que não era. Guardei. E aí Deus trouxe algo à minha vida muito interessante que eu estou vivendo nesse momento. Depois eu conto para vocês. Mas enquanto eu não identifiquei de que isso era para mim e para as coisas que eu havia pedido ao Senhor, porque muitas vezes a gente ora, oh Deus, eu quero ser usado na sua obra. Eu não sei como vocês oram, mas Deus, me dá aquela oportunidade de conhecer uma pessoa, de uma pessoa vir até a mim, para eu falar da tua palavra, de eu exercer aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. E muitas vezes o Senhor fala, ok, eu vou fazer isso, mas aí Ele toca toda a situação da nossa vida para cumprir aquilo que você tem pedido. Porque é da vontade dEle. Mas você se esquece que a sua vontade foi anulada quando você orou e pediu. Então a gente tem que ter cuidado também com o que a gente ora. Porque Ele nos ouve, mas Ele muda a situação. Você achou, nossa, eu vou continuar do jeito que eu estou para fazer o que Deus tem me mostrado. Muitas vezes não é assim. Aprenda a olhar com os olhos do Senhor para essa situação que você tem passado. Eu vejo na internet, irmãos, eu confesso que eu tentei olhar um monte de vídeos a respeito disso e o Senhor não me deixava ver. Porque Ele queria falar com vocês. Mas eu já havia visto vídeos a respeito desse assunto de processos e propósitos. E a maioria deles fala, não, você vai conseguir. Você está passando por lutas, mas o Senhor vai te ajudar. Persevera, não escuta o que as outras pessoas estão falando, não. Não é mais ou menos isso que a gente escuta? Só eu que vejo isso? Não é essas pregações? Você vai conseguir. Ô irmãos, deixa eu falar com vocês, nem sempre a gente vai conseguir a nossa vontade. Nem sempre é assim. Se ela não for a vontade de Deus, você não vai conseguir não. Se você quiser realmente fazer a vontade de Deus, aquilo que você quer, se não estiver enquadrando, vai sobrar. Mas Deus é tão maravilhoso que se isso acontecer, Ele ainda transforma o seu coração, os seus sentimentos, os seus pensamentos, para que você olhe para aquilo e fale, realmente, não cabia a mim aquilo. Porque o Senhor tem me dado aquilo, não era necessário e não ia me fortalecer, não ia me edificar. Graças a Deus que o Senhor tirou esse sonho do meu coração.
E muitas vezes, irmãos, também, nesse processo, a gente se cansa. Cansa de esperar. Cansa de fazer como aconteceu comigo. Tipo, vou profetizar, vai acontecer, não aconteceu não. E às vezes a gente desiste. A gente desiste, ou quer desistir. Aí sabe o que eu me lembro? Eu fiquei me lembrando da palavra. Quando é falado sobre o espinho na carne de Paulo. Eu acredito, Daniele, tá? Que esse espinho não é descrito. Porque se ele fosse descrito, a gente ia falar, ah lá, até Paulo fez isso, eu também posso. Ia ser desculpa pra gente, irmãos. Ia ser desculpa pra gente pecar, ia ser desculpa pra gente desistir. Eu creio que Deus não permitiu que fosse revelado por causa disso. A gente ia montar uma desculpa de Paulo. Ah, lá, eu tô sofrendo até Paulo. Olha o que ele fez. Não, pra mim também. Ai, Deus, não, eu posso fazer isso. Então, até Paulo. Porque a Bíblia nos conta que ele pediu ao Senhor para tirar isso dele. A gente não sabe o que é. E Deus não tirou. E aí? A gente não sabe o que é esse espinho. Será que a gente conseguiria viver com esse espinho dele? O espinho dele? Saber que você foi condenado à morte, que você ia ser decapitado. Será? Que ali na prisão, dias antes dele ser morto, será que ele não passou em revista tudo que ele fez? Nossa Deus, mas eu vou morrer assim. E aí? Eu já contei a vocês que eu vi um filme e esse filme me emociona. Eu já vi mais de uma vez, irmãos, não tem jeito, eu sempre choro no final. Paulo, apóstolo de Cristo, é o último filme que eles fizeram. Que ele vai para ser morto, e ele é morto, decapitado, e ele chega, vamos dizer, no céu. Irmãos, a última cena do filme não há uma palavra. Só a música e a interpretação do ator. E ele vira de costa e ele enxerga Jesus caminhando em direção a ele. Irmãos, Daniel, o filme não fala, eu fiquei imaginando. Ele falando, Deus, eu tentei fazer de tudo que eu podia para estar aqui. Eu estou te vendo, que privilégio. Eu creio que ele pensou em todos os açoites que ele sofreu. Eu creio que ele pensou no dia que ele caiu no cavalo, no dia que Jesus alcançou a vida dele. Eu creio que ele pensou no dia que ele pediu ao Senhor para tirar um espinho, mas o espinho não foi tirado e mesmo assim ele teve um encontro com o Senhor. Eu creio que ele imaginou, não sei, irmãos, nem sei se será assim, mas o filme nos leva a pensar que vale a pena, sabe? Vale a pena tudo que nós temos vivido. O processo é doloroso, mas ele não acaba. Porque quando você chega no propósito, assim como Paulo, o que aconteceu com ele quando ele atingiu o propósito dele? Ele foi preso. Ele foi preso. Ele ficou, o livro de Atos termina contando que ele ficou 2 anos preso na casa dele, pregando a palavra de Deus. Irmãos, um homem que viajou, que inaugurou igrejas, vamos dizer assim, para todo mundo entender, que passou o que ele passou, que teve acesso aos céus como nós não tivemos, que teve acesso a dons do Espírito Santo. A Bíblia nos conta que ele ficou 2 anos preso em casa, falando da palavra de Deus. Aí você pensa, nossa Deus, não vou terminar meus dias assim em casa falando da palavra? Irmãos, a gente não tem noção de que 1 minuto que você gasta, que você chega atrasado na sua casa, que você sai do seu serviço, mas esse minuto você pode falar da palavra de Deus para alguém, e através daquela palavra você salvou alguém. Para Deus isso é muito valioso. Nós não temos a dimensão que a palavra de Deus pode alcançar no coração de alguém. Nós nunca teremos a proporção do que essa palavra, vou falar no mundo natural, para vocês entenderem. O estrago que essa palavra faz na vida de uma pessoa. O estrago no sentido positivo. Porque muitas vezes nós temos vergonha de falar.
E Paulo mais à frente vai dizer, eu vou ler para vocês. Ele fala com Timóteo. Há tempo e fora de tempo. Aproveite o tempo que você tem para falar do Senhor. Se você está numa roda de amigos, aproveite para falar do Senhor. Se eles não quiserem te ouvir, saia da roda, é um conselho que eu te dou. Porque Paulo não se misturou com ninguém para fazer a obra que ele tinha para fazer. Pelo contrário, nas cartas que ele deixou escritas, só se falam de doutrinas que a igreja hoje em muitos lugares fala, não tem que ter doutrina, irmãos. A palavra de Deus e as cartas de Paulo só falam sobre doutrina. Ele deixou tudo escrito. E são coisas tão valiosas que até hoje, 2000 anos depois, praticamente, nós lemos e serve para a nossa vida. Toda oportunidade que nós tivermos, assim como Paulo, eu tenho oportunidade de viajar, eu vou para a praia, ore antes. Se Deus te permitir, mesmo que você esteja de férias, não perca a oportunidade de falar sobre Jesus. Daquele que alcançou a sua vida, daquele que te deu a salvação, daquele que tem os seus dias na palma das mãos dele. Por isso você está vivo, porque você depende só dele, assim como eu. Quão ingrato nós somos de não reconhecer o Senhor em todas as coisas que nós temos e fazemos. Irmãos, é muito fácil, eu falo por mim, tá? Eu gosto de falar me dando como exemplo, porque o Senhor já falou que o meu processo estaria no meu propósito, seria isso mesmo, dar testemunho da minha vida. Então eu falo, porque para eu falar de mim ou de outra pessoa, eu prefiro falar de mim. E é tão fácil a gente fazer a mesa, aquela mesa bonita, de café da manhã, e a gente sentar na mesa, agradeço a Deus. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse alimento, abençoa, Senhor, que nunca falte o meu lar, nunca falte a minha família, os meus filhos, amém. Não é fácil a gente fazer isso? Mas vocês já pararam para pensar que a gente às vezes não é grato? Gratidão é difícil, é diferente de falar obrigado. Aliás, eu acho que essa palavra obrigado foi inventada de uma forma um pouco deturpada. Eu às vezes fico pensando nisso, irmão. Vocês são meio doidos? Porque ela não quer dizer aquilo que é. Um obrigado não é gratidão. Então eu não sei por que inventar essa palavra. Gratidão é gratidão. A gratidão é você saber que aquilo que você está comendo pode ser só aquele dia, sabia? Que aí meio-dia você não vai ter o que comer. Que no outro dia o seu café da manhã pode ser só o café. Será que essa oração seria a mesma? Deus, muito obrigado, que não veio faltar o quê? Só o café com pó ralo, uma colher de pó que tinha, põe uma garrafa de água? É ser grato isso? Irmãos, eu tenho a dizer a vocês que eu li e reli essa palavra. Em nenhum lugar eu vi Paulo sendo ingrato. Porque a Bíblia só me fala que ele perseverou. Que ele perseverou. Que ele perseverou. Que ele perseverou. A Bíblia não me fala que ele teria que ir a algum lugar e ele falou, hoje eu não vou. Ele era perfeito? Não era perfeito. Mas sabe o que eu entendo com isso, eu, Daniele? Que é possível. Sabia? É possível eu ser grata. É possível eu andar sem murmurar. É possível eu melhorar. É possível eu reconhecer que alguém quer me ajudar. Não achar que ela tem obrigação de fazer porque ela também é serva de Deus como você. Não, ninguém é obrigado a fazer nada para ninguém. Eu ensino a minha filha que a gente deve ajudar as pessoas porque elas precisam. Não porque ela pode te ajudar um dia. A Bíblia nos fala, se formos devedores de alguma coisa, que sejamos do amor ao próximo, não é isso? Será que a gente está sendo devedor? A gente está com saldo negativo? Será? Imagine você, o propósito que você tem. Eu creio que todos nós, mesmo que você fale assim, eu não sei o propósito que Deus tem para mim, mas Deus tem direcionado você.
você que no seu propósito, você, no meio do caminho, você desista. Fala, Deus, não quero mais. Será que nós não seríamos ingratos com Deus? Será que nós não seríamos ingratos por tudo aquilo que Ele fez até hoje, que Ele te sustentou? Porque todo o processo, irmãos, é visto de perto por Deus. Deus não abandonou José. Deus não abandonou Abraão. Deus não abandonou Noé. Ele não abandonou Paulo. O estar sozinho momentaneamente é porque às vezes é preciso. Mas não se engane. O Senhor tem te visto. Porque Ele vê todas as coisas. Ele está em todo lugar. E Ele se manifesta a nós de várias maneiras diferentes. Não ache que Deus vai se manifestar a você só através da vida do profeta, não. Engano seu. Deus fala com você. Deus usa seu filho para falar. Deus usa aquele ímpio que está trabalhando do seu lado para falar com você, porque a mula falou. Deus usa o seu filho para te afrontar, para você ver quem você é, para você entender que você precisa mudar. Eu estou falando porque isso aconteceu comigo. Eu fui confrontada pela minha filha por algo que eu estava fazendo errado. E eu fui analisar, ela estava certa. Não era um pecado, mas algo que eu estava deixando de fazer, que eu estava errada. Então muitas vezes a gente quer vir à igreja, quer ouvir a voz do profeta, ou não, eu vou abrir a Bíblia, Deus vai me responder. Irmãos, a Bíblia fala, o Senhor fala conosco através da palavra. Mas tem algo que é mais importante que isso. Ele fala o dia que Ele quer. Ele não fala muitas vezes da maneira que a gente quer. Às vezes a gente pede, Deus fala comigo na palavra, Ele fala. Se ali for da vontade dEle. Agora, se Ele não falou na palavra, não quer dizer que Ele não falou com você. Você escutou um louvor. E o Espírito Santo, porque eu creio assim, irmão, se o Espírito Santo habita em nós, o que nós ouvimos, o que nós falamos e aquilo que nós pensamos tem que ter a ver com o Espírito. Tem que estar andando junto. Se você ouve um louvor e aquilo te faz lembrar de um versículo e aquele versículo te fortalece, é o Senhor falando com você. Aleluia. Glória a Deus. O que Paulo pensava em toda essa caminhada dele? Será que ele pensava, ai Deus, eu vou desistir. Ai Deus, eu vou desistir. Ai, não vou dar conta não. Ai, eu tenho que falar com aquele rei. Ai, eu tenho que falar com aquele povo. Será que ele pensava isso? Ou se ele pensava, nem é descrito. Ou seja, isso não tem muita importância. O medo nos paralisa, irmãos, de fazer a obra e de saber quem nós somos diante de Deus. O dia que eu entendi isso, houve uma mudança no mundo espiritual ao meu favor, eu creio. Eu costumo entender isso, que quando a gente se reconhece, você reconhece quem você é diante de Deus, fica mais fácil você conhecer, identificar e viver o processo que Deus tem para você. Eu não estou falando para você ser soberbo, não. Mas você tem que saber aonde você está entrando, quem que você é, o que você está levando para aquele lugar. Você é um servo de Deus, você é um levita, você é um pregador da palavra do Senhor, o Senhor te levantou como profeta nessa terra. Tome posse disso. Um profeta vai entrar com medo numa casa? Com medo de quê? De profetizar? De falar? Não faz sentido. Um levita vai entrar num lugar e ele vai ser convidado. Um levita, irmãos, que eu falo, que toca no altar do Senhor, que conhece a palavra. Ele vai num lugar, vai numa casa, ali está acontecendo um culto de oração. Ele vai ser convidado para louvar e ele vai falar, eu não vou cantar a música não, porque eu estou com medo. Não faz sentido isso não. Você é pregador da palavra, um irmão te convida para ir na casa dele tomar um café com ele, com bolo. E aí chega lá, o Espírito Santo te revela que o irmão está precisando de uma palavra. Você fala assim, eu não vou falar não, porque eu não sei se é de mim. Você acha mesmo que o diabo ia mandar você falar algum versículo para alguém, irmãos? Se ele quisesse confundir, ele mesmo falava do jeito que ele faz.
por que nós achamos tão difícil o processo? Ai, eu estou sofrendo demais. Nossa, o inimigo se levantou. Você viu, eu recebi uma revelação de que Deus vai fazer isso na minha vida. Ô irmãos, isso aí, vocês me desculpem, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, você recebe uma revelação na igreja, Deus vai te prosperar, vai acontecer, e você pode saber, quando você sair daqui da porta, alguma coisa vai acontecer. Isso é fato. Pode não ser na hora, mas você começa a orar na hora que você recebeu a revelação. Porque o inimigo vai se levantar. Ele vai se levantar para te confundir. Vai se levantar para falar que aquilo é mentira. Ele vai se levantar para falar que você não é capaz. Ele vai se levantar para falar que isso vai demorar. Ele vai se levantar para falar que Deus é mentiroso. Vai fazer isso tudo. Aí você pensa, nossa, ele vai aparecer de rabo e chifre na minha casa de noite. Ô irmãos, enganos seus. Ele vai aparecer todo bem vestido, elegantérrimo. Vai te fazer um convite. Eu quero que você trabalhe na minha empresa. Eu vou te pagar 5 vezes mais do que você recebe. Só que o horário não tem horário de serviço. Te ganhou, acabou. Ele precisou ser feio, ele precisou te assustar. Eu vi um filme, irmãos. Os da minha época vão lembrar desse filme, eu acho. É um filme antigo. Chama-se Entrevista com o Diabo. Não, entrevista não. Entrevista com o Diabo? Entrevista com o Diabo. O Advogado do Diabo. Com Keanu Reeves. Nossa, é um artista falando. Esse filme é fantástico. Porque quando eu li, eu era jovem, quando eu li o título do filme, eu achei que era no sentido figurado, mas não é não. O diabo tem um filho com uma mulher e esse menino, ele vai tentar resgatar ele no futuro. Como que ele faz isso? Oferecendo um grande emprego como um advogado de sucesso em uma grande metrópole. E sabe aonde ele caiu, irmãos? No convite que foi feito a ele. A esposa dele ficou doida, perdeu o filho, acontece várias coisas terríveis. E o final do filme, sabe o que acontece? Ele tem a oportunidade de voltar de novo a estar num tribunal. E mais uma vez, do mesmo jeito, o diabo oferece a ele a mesma coisa. E ele fala, não. E o diabo insiste, até que ele fala, eu vou pensar, ele fala uma coisa assim, ganhou ele de novo. Uma coisa pequenininha. Porque ele lembrou do que aconteceu, ele tem oportunidade, parece que de voltar no tempo, um negócio assim, não é? Ou de viver a mesma coisa. Aí ele lembra, ele fala, não quero não, vou ficar com a minha esposa aqui nessa cidade, a cidade era menor, era pequena e tal. Aí o diabo insiste um pouquinho mais com ele. Ele, não, eu te pago tanto, você pode trabalhar daqui, você pode não sei o quê. Então, vamos pensar. O filme termina com um sorriso desse advogado, que é um demônio. O que você entende com isso? Irmãos, o inimigo vai se levantar de qualquer maneira. Se seu medo é esse, não tenha medo. Se o seu medo é porque você acha que você não consegue. Eu sou muito fraco. Eu não consigo tudo que eu começo, eu não termino. Peça ao Senhor para mudar quem você é. Sabe por quê? Não foi Ele que te fez. Não foi Ele que te criou. Eu tenho a receita de um bolo anotada no caderno. Se eu quiser acrescentar ou tirar alguma coisa, eu não posso. Não sou eu que estou fazendo bolo. O bolo é meu. Eu posso pôr uma fruta no lugar do leite, eu ponho um suco. Deus não nos fez. Você não vai estar negando o que Deus fez. Você pede ao Senhor, Deus, eu quero ser aperfeiçoada no Senhor. Por que na minha vida eu começo as coisas e não termino? Ele vai te mostrar. Deus, eu quero começar algo e quero terminar. Porque a tua palavra me diz que o Senhor pode todas as coisas. Se o seu medo é ser muitas vezes confrontado, porque você acha que você não sabe a palavra o suficiente para pregar para alguém, para discutir, deixa eu te informar uma coisa, nem sempre você vai ter a oportunidade de discutir com alguém sobre a palavra de Deus. Mas uma oportunidade você vai ter todos os dias. De exaltar o nome desse Deus. Aleluia. De dizer aos 4 ventos que você o serve, que você não vai negá-lo. O pregar a palavra do Senhor muitas vezes não é você discutir numa roda de amigos ou com uma pessoa na rua. O nosso dever é pregar, irmãos. É distribuir um folheto. É falar do amor do Senhor. É falar das obras que Ele fez. Sabe por que o convencimento vem do Espírito Santo?
Se Paulo tivesse passado por todas essas igrejas que ele passou, fundado tantas igrejas, se ele tivesse se preocupado se as pessoas iam realmente acreditar, não concordo que ele ia se desgastar muito mais? A preocupação dele era falar de Jesus. Era falar da obra, de tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E ele não escondeu no momento que ele mais precisava de um auxílio. É como se ele tivesse negado: eu nego a oportunidade que eu tenho de ser livre para anunciar esse Deus que me colocou aqui por causa da obra que ele tem na minha vida. Irmãos, o que nós vivemos diz muito mais acerca de Deus do que de nós. Todas as vezes que você sai da sua casa, não se engane. Deus está te dando uma grande oportunidade de você falar hoje sobre a volta dele. Ô Daniela, eu vou ficar bitolada com isso? Não, irmãos. Sabe por quê? Quando você sai da sua casa e você sofre um acidente, você não vai pedir a Deus ajuda? Da mesma forma, o dia que você você sai e não acontece nada, não é oportunidade de você falar do Senhor? Não é oportunidade de você estar no processo? O processo, irmãos, dói, nos machuca e é lento, porque nós somos duros. A dureza do nosso coração. Então, muitas vezes, o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos algo, mas daquela maneira que Deus está ensinando, a gente não quer aprender. A gente fica: não, Deus, nossa, mas não, vai doer demais isso. Vai doer demais, desse jeito eu não vou aguentar. Tem certeza que você não vai aguentar? Deus envia pessoas para nos ajudar. Eu estava lendo o texto e eu estava analisando que Paulo andou muito tempo com Barnabé. Muito tempo. Porque para frente ele fala, muito tempo mesmo. E eu fico pensando assim, Deus envia pessoas para nos ajudar no processo. Porque essas pessoas sabem um pouco mais do que nós sobre Jesus. E sabe o que hoje nós fazemos, irmãos? Nessa época de hoje, nós rejeitamos a ajuda. Você fala, não, Daniela, você pode falar, mas eu precisei falar, não foi minha casa, rejeita. Você rejeita quando você pede um irmão para te ajudar em oração, mas você deixa que ele ore sozinho. Você rejeita quando um líder seu pede para você vir todos os cultos de oração, para você estar presente na casa do Senhor, para você aprender, e você não vem. Você rejeita quando você coloca a sua vontade acima do reino. Tem pessoas que pagam preço por nós. E muitas vezes a gente não acorda de madrugada. Ai, Deus, hoje eu estou cansada, eu não vou orar hoje não. Mas aí a outra pessoa que está te ajudando, ela não pensou assim. Ela está orando por você. Ela está te carregando sozinha. E o pior, ela continua. E você às vezes quer desistir. Ah, eu estou orando, nada acontece. Será que a culpa é da pessoa que está te ajudando? Será que ela foi ingrata? Será que... Ah, não é a pessoa que eu queria, não. Eu queria outra pessoa me ajudasse. Irmãos, nós temos que conseguir olhar de outra forma o nosso processo. Porque se nós não conseguirmos enxergar o processo, o propósito não vai se cumprir. Se você ficar olhando tudo que você sofre com os olhos carnais, você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus na sua vida. Vai ficar penoso, vai ficar chato, vai perder a graça. Você não vai se sentir incentivado. Porque as coisas que nós podemos ver nos enganam. Não nos enganam? Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, porque para vocês entenderem o que eu estou falando. Se, por exemplo, um homem quer aqui casar, vamos colocar o Éder. Se eu estiver passando aqui na rua e eu vi o Éder aqui do outro lado, dando um abraço, por exemplo, na Cristina, que é uma mulher solteira, o que eu vi
vai fazer eu pensar algumas coisas estranhas. Vai, não, o que é isso? O Éder, 2 horas da tarde, tá abraçando a Cristina na rua. Isso é esquisito. Mas eu não sei o que aconteceu. Às vezes Deus tirou ele lá da casa dele e falou com ele: olha, Éder, hoje você vai passar na rua da igreja, você vai parar seu carro, porque tem uma pessoa que precisa de uma palavra. E muitas vezes aquela pessoa vai receber a palavra, ela vai ficar emocionada, porque o Espírito Santo nos convence e nos traz as lágrimas muitas vezes. E ela vai querer dar um abraço nele. Os meus olhos me enganaram. Muitas pessoas podiam pensar isso. Ah, mas o Espírito Santo é prudente, Daniela, ele não faria isso, irmãos. Deus faz do jeito que ele quer. É do jeito que ele quer. Ele não vai constranger ninguém e nem vai deixar você com dúvidas. Ele vai trazer à tona a história. Mas ele faz do jeito que ele quer. E aí, quando você passar por todo o processo e chegar ao propósito, o que vai acontecer? Glória a Deus! Preguei aos gentios, preguei aos reis, louvado seja o nome do Senhor. Parou a luta? Não, porque daqui para frente fala do naufrágio. Não fala? Gente, eu acho fantástico esse texto. Que eu penso assim, você é muito doido. No capítulo 27, ele olha, eu fosse vocês, eu imagino Paulo no meio daquela confusão. Olha, se eu fosse vocês, eu ficaria aqui, porque o mar não dá pra gente navegar e é melhor a gente ficar aqui. Não, vamos embora, vamos continuar a viagem. Eu pensei, bacana, você sabe. E aí o anjo aparece para ele e falou assim: olha, eu estou te dando todos esses que estão aqui. Na Bíblia fala que eram 200 e tantos homens. Aqui fala, tá? No capítulo 27. Éramos ao todo no navio 276 almas. E Deus deu todas a Paulo. Deixa eu traduzir para você. Por causa de Paulo, 276 pessoas não morreram. Por causa de Paulo. Porque Deus deu a ele essas pessoas. Olha, o navio todo vai perecer. Mas nós não vamos perecer. Ele é julgado numa ilha. Aí eles recebem eles muito bem, fazem uma fogueira por causa do frio, por causa da chuva. E aí eles vão pegar uns gravetos, alguma coisa, uma víbora vem e pica ele. O povo ainda pensou, olha a maldade, olha os olhos físicos. Nossa, agora ele salvou do naufrágio, mas ele fez coisa errada, porque a víbora morreu, ele agora não vai sobreviver. Vai morrer. E aí ele dá sacudida naquilo. Ainda bem que não é um calor, porque se fosse eu calor, eu tinha morrido, uma lagartixa. Uma cobra, acho que vou ficar longa, ai Deus. Mas dá uma sacudidinha nela. Minha filha, você pertence a quem? A Deus, eu também. Então ficar na sua, você fala, agora vai morrer. Aí quando pensa que não tem um senhor lá que está passando muito mal, está com febre, depois vocês continuam lendo o texto. E fala que ele foi visitar esse homem. Gente, o homem acabou de sair do naufrágio. Todo lenhado, ficou dias sem comer, 14 dias, quase que eles ficaram sem comer. Ele falou, vão comer porque vocês estão sem comer. Eles estavam em jejum, o jejum já tinha acabado há muitos dias. E ele recebe, nem uma fogueira quentinha, a víbora picou ele, comida. Não precisa visitar uma pessoa. Ô irmãos, a sua casa está caindo, igual já aconteceu comigo, está chovendo mais dentro do que fora. Aí a irmã Neuza falou assim, vamos fazer uma visita? Não. Sabe que você ia? É o propósito, porque já estava. O propósito é servir a Deus, não é? O processo é cair na ilha, visitar alguém da curar essa pessoa. E aí, irmãos, para terminar esse texto maravilhoso, que todos nós conhecemos, 2 Timóteo, capítulo 4. Vou ler do 1 até o 8. Todos conhecem. Se você não quiser, não precisa abrir, não. Mas se quiser, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 a 8. Pense que seu processo foi concluído. Vence processo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a vocês,
a nós, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o que tem acontecido no mundo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, Paulo diz, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Aqui, irmão, o propósito dele se cumpriu. Se cumpriu, ele fala que ele está morrendo. Você está pronto para cumprir o seu propósito? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa é lá, não é aqui não. O propósito é para habitar lá, não é aqui não. O propósito, irmãos, não é ter dinheiro, não é ter fama. O propósito não é esse. O propósito é o reino. As coisas que nós vamos ter. Essa palavra me confronta, sabe por quê? Será mesmo que eu, Daniel, vou conseguir chegar até o fim? Eu quero muito. Mas eu preciso de vocês. Aleluia. Eu preciso que a minha vida possa salvar outras vidas. Como Paulo salvou 200 e tantas pessoas. Eu preciso que depois de um naufrágio eu chegue a um lugar e Deus ainda tenha misericórdia de me usar para curar uma pessoa. Eu dependo de Deus, porque se eu quiser vir aqui pregar mais uma vez, Ele vai ter que permitir querer. A minha vontade não vai adiantar. Eu quero muito um dia dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês alcançaram a profundidade dessa pregação, mas eu chorei a tarde toda. A Vitória perguntava: mamãe, tá tudo bem? Por que eu chorei? Eu já vou terminar. Deus me fez lembrar de muitas coisas que eu já passei, que foi o meu processo para eu estar aqui hoje. Eu não concluí o meu propósito, digo a vocês, ainda não cheguei lá. Eu ainda tenho coisas a aprender para que eu possa realizar durante o meu propósito. Mas Deus me fez lembrar de muitas coisas que eu passei até aqui, que não me fizeram desanimar, mas me fizeram crescer. E que quando eu enxerguei que era parte do processo, Ele me mudou para um outro plano. Subi um degrau. Todos os degraus que eu já subi, irmãos, não foram fáceis. Eu não subi com um pé atrás do outro, não. Muitos eu voltei atrás. Muitos eu subi escalando, porque a minha vontade era maior do que eu sabia. Porque hoje eu sei que a minha vontade é ir para o céu. Eu quero morar com o Senhor. Glória a Deus. E hoje eu entendo, porque o Senhor, o Espírito Santo já me revelou, que para eu ter isso que eu quero, muitos processos vão vir. Não é um processo. E que muitas vezes eu vou desanimar. Mas se eu mantiver os meus olhos firmes no Senhor e eu olhar da maneira certa, eu vou conseguir avançar. Por isso não desistam. Diga: eis-me aqui. Eu vou pedir a Fernandinha para colocar uma música. E na primeira parte da música eu gostaria que vocês ouvissem, porque essa canção tem falado muito ao meu coração. Ela tem sido uma oração para mim. Como um Deus tão grande assim se importa comigo, com você.
Só diga: eis-me aqui. Como Ananias fez, como Paulo fez. Ele não falou eis-me aqui, mas ele perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer? Diga: eis-me aqui. Louve o nome do Senhor. Porque o processo, ele vai te ajudar. Mas não pense que o propósito é o auge. O processo faz parte. Viva da melhor maneira que você puder o processo, para que o seu propósito seja com êxito. Aleluia. Amém? Deixa eu colocar uma música aqui. Aleluia. Presta bastante atenção nessa música. O título é Eis-me aqui. Escuta aí. Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E nós? E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deixo santo para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Se coloque de pé. Alguém deseja? Vamos orar ao Senhor. Então me toca com essas brasas. Essa pra ele vai e me Transforma-nos nessa noite, Senhor. Eu queria dizer a você, se você tem um pedido nessa noite, declare diante do Senhor. Se você quer ser purificado, declare diante do Senhor. Ele vai te purificar. O teu nome será exaltado diante do Senhor, porque Ele vai te exaltar. Tu vais cumprir o propósito do Senhor. Deus te chamou. Deus tem algo de maravilhoso para você. Tem algo preparado para a sua vida. Envia-nos, Senhor. Que sejamos, ó Pai, diante do Senhor, dispenseiros da sua graça. Que sejamos cheios do teu Espírito Santo, assim como Paulo foi. Que sejamos prontos a cumprir o nosso propósito, assim como o Senhor tem nos chamado. Que não tenhamos medo, que não tenhamos dúvida, Senhor, porque tu és conosco. Diga ao Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa-nos para a tua glória, Senhor. Usa-nos para a tua glória. Tira todo medo, Senhor, todo angústia. Tira, Senhor, todo desespero, todo desânimo. Deus, em nome de Jesus Cristo, aquilo que tem nos atrapalhado de cumprir, ó Pai, o teu propósito, de passarmos pelo processo. Deus, lança por terra em nome de Jesus Cristo. Alcança a nossa vida. A tua unção derramada sobre nós, ó Pai, seja renovada todos os dias. Para que não tenhamos dúvida de que tudo que estamos passando é para a honra e para a glória do teu nome. Para que o teu nome seja glorificado.
vozes que não desviaram no erro, que nós colocamos diante do Senhor, que sejamos fiéis à tua palavra, permaneçamos em nós. Conosco, Jesus. Envia-me. Eu estou aqui pra ti. Como dizer não para o teu chamado, se me der para ser usado somente pra tua somente pra tua glória. Levante suas mãos lá em cima e diga isso, vai, somente pra a glória toda tua e de mais ninguém, hoje para sempre, amém, pelos séculos e séculos, a glória é tua, não importa o quão velho eu sou, a glória é tua, a glória é tua, a glória é tua, é tua. Desculpa, Senhor, respirante. Que sejamos teus, ó Pai, declarados pelos nossos lábios, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.